Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade na ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 14 de dezembro de 2025, rodadinha bem cheia da NBA, finalmente essas rodadinhas com muitas oportunidades para a gente explorar, ser bem lucrativo, sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha e traz palpites para vocês todos os dias aqui no Sexta de Trade. Então se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP está aqui embaixo com a promoção especial somente nesse final de semana, por apenas R$ 30 para vocês garantirem o primeiro mês aí o nosso projeto, todos os conteúdos, guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos, over-under, muitos conteúdos extras no grupo VIP mais completo do mundo, com vídeos exclusivos e muito mais. Quero agradecer nesse vídeo a galera que está em peso aí sendo membro do nosso canal, tendo acesso também a vídeos exclusivos. Você também pode ser clicando no botão de Seja Membro. A gente ainda não conseguiu decolar com esse projeto, a gente tem apenas 10 membros até aqui, mas já tem vídeos exclusivos lá para eles e mais do que isso por um valor super acessível. Assim que vocês ajudam o projeto a seguir acontecendo, a gente trazer vídeos aqui para vocês com análise mais aprofundada do YouTube e da internet a respeito dos jogos da NBA. Boa sorte a todos, obrigado a todos esses membros e os likes que vocês vêm deixando, meta de 150 likes para a gente continuar trazendo vídeo para vocês aos finais de semana, mais cheio de enrolação. Bora falar aqui de Indiana Pacers e Washington Wizards. A gente tem aqui nessa partida um jogo que promete ser bem aberto, bem ofensivo. O Wizards vem muito bem aí nos últimos jogos, conseguindo minimamente ser competitivo, né, que isso é o bem deles, porque no geral é um time muito frágil, não vai vencer muitos jogos, e os Pacers, à medida em que seus jogadores vão voltando a ficar mais saudáveis, estão melhorando. Dentre trabalhar com a vitória simples dos Pacers e um handicap positivo bem esticado do Wizards, eu preferiria que o handicap positivo esticado do Wizards. Acho que o Indiana Pacers ainda não tem tanta condição de vencer com facilidade enorme os seus rivais, mas numa vitória simples eu acho que o Indiana é favorito sim. Só que entre uma vitória simples do Pacers e um HC positivo de 11.5 pagando 1,50, acho que esse handicap tem mais valor, ou então o mais 15.5 que vai estar pagando basicamente aqui a mesma coisa do que uma vitória simples do Indiana Pacers. Então, apesar de achar que o Indiana deve vencer, onde a gente tem mais valor, nesse HC positivo do Washington Wizards. Mas esse não é o nosso palpite, tá? A gente acha que trabalhar com o jogador faz mais sentido nessa partida, trabalhar com over nas assistências dos principais armadores do Indiana ainda mais. A gente tem o TJ McConnell como um dos nossos jogadores preferidos, mas o mercado, a linha dele ainda não foi estabelecida e nem abriu. Diversas casas de apostas aí em outros lugares do mundo. A gente tem uma linha de 4.5 que eu considero até interessante, tá? Para esse jogador que não deve ter tantos minutos assim, recentemente ele não tá quase nem conseguindo jogar os 20, mas ele vem conseguindo aí dar boas assistências e o rival hoje é muito favorável. Ele precisou de só 19 minutos para dar 8 assistências e ter um over aqui com uma linha de 7.5 contra esse próprio Washington Wizards. Mas, como a gente também gosta de um jogador que tem uma minutagem alta, vamos trabalhar com o titular, então esse é o nosso palpite. Andrew Nembhard com seu over em assistências. Mais de 6.5 me parece um número bem interessante. A gente está falando de um Wizards que é a pior defesa da NBA por 100 posses de bola e o quinto time mais rápido, então, além deles defenderem mal, eles terem muitas posses de bola por minuto para os rivais. Além de serem um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA. E quando a gente traz aqui o defense versus position, né, no caso defesa versus posição, a gente pode observar que eles são um dos times mais favoráveis para se trabalhar com over em assistências de armadores. Para a posição de point guard, que é a posição na qual o Nembhard vem jogando, eles são o quinto time que mais cede assistências por jogo. O Nembhard, se a gente for olhar aqui, ele conseguiu superar essa marca nos últimos 4 jogos consecutivos e ele teve aí, né, uma média de 6.6 assistências na temporada até aqui, conseguir 0.4 a mais contra um adversário tão favorável que é esse Washington Wizards. Eu acho perfeitamente cabível, lembrando que 8 dos últimos 10 armadores com características semelhantes às dele que enfrentaram o Wizards foram over em suas assistências, ficando por apenas uma aqui o Darius Garland, que demorou para acordar nessa partida, mas a gente acredita que 2 armadores ficando em under consecutivamente contra esse Wizards é pouco provável. De resto, trabalhar com over em pontuação de jogador, diversas questões contra o Wizards vale a pena. É um time que praticamente todo over faz sentido, o único grande inimigo que a gente tem aqui é o blowout, mas a gente tá falando aqui de Indiana Pacers que não deve sobrar tanto assim. Pode acontecer? Pode, mas no geral eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais equilibrado e o Nembhard deve ter toda a sua minutagem aqui dentro dessa partida, sendo exigido até o final do jogo, tá? Último recado aqui para vocês, né? Eu já disse que vai ser um jogo over, que entre o HC positivo esticado do Wizards e a vitória simples dos Pacers, eu prefiro o HC positivo dos Wizards. Eu disse também para vocês a respeito de assistência do TJ McConnell, Andrew Nembhard, todo o over sendo bom o suficiente
contra o Wizards valendo risco, né? Mas do outro lado a gente também tem o Wizards que pode machucar esse Pacers, que tem um dos piores aproveitamentos em defesa de mano a mano da liga, mas faltou um jogador do Wizards para eu ter confiança e falar, pô, esse aqui dá pra gente trabalhar com over. Então vamos partir para a próxima partida, mas não sem antes lembrar vocês que para quem é membro do canal, tem um vídeo completo desmembrando o Washington Wizards, que é um dos times mais lucrativos da liga. A gente analisou ponto a ponto dessa franquia. Esse é só um dos vídeos exclusivos que você vai ter acesso sendo membro do canal, clicando no botão de seja membro, tá? Também tem link na descrição de casas de apostas diversas, oferecendo cupons e bônus exclusivos, além, é claro, se vocês fizerem cadastro clicando no link que tá aqui, vai ajudar muito nosso projeto. Tem Superbet, Estrela Bet, Bet Nacional e muito mais. Então, dê uma conferida lá, vai ajudar demais. Beleza? Vamos partir aqui para a próxima partida. Lembrando que a gente está se propondo a trazer análises bem aprofundadas aqui, jogo a jogo. E que a gente tem aqui a rodada começando, né, às 17 horas. Então, por isso é importante ativar o sininho para conseguir assistir o nosso vídeo a tempo. Falando de Cavs e Hornets, a gente tem aqui o Cavs como favorito, jogando em casa. Finalmente aí, né, tendo Jarrett Allen na sua escalação, que deve jogar hoje, mas eles ainda estão sem o Sam Merrill, que é o seu melhor arremessador de 3, o Strus, que para mim pode brigar para ser titular ali na posição do DeAndre Hunter, Larry Nance Jr., que é um cara importantíssimo para essa rotação, e o Evan Mobley, que para mim é o cara que mudou todo esse Cleveland, que era um time triste, sem esperanças de ser um time vencedor. De repente ele entra, o Cavs se torna uma ótima defesa, um time competitivo, chama a atenção do Donovan Mitchell para jogar com eles, e aí o Cavs se torna um dos melhores times do leste, coisa que eles não vêm sendo até aqui na temporada, tá? Eles estão decepcionando esse ano. E do outro lado a gente tem LaMelo Ball, Trey Mann e Colin Sexton como os principais desfalques do lado do Hornets. Mas se vocês forem olhar na escalação, o Hornets tem Miles Bridges, com Knuppel, tem também o Kalkbrenner e outros jogadores ali que podem fazer eles serem minimamente competitivos contra esse Cavs. Então sim, o Cleveland é favorito, mas eles estão numa fase tão ruim que trabalhar com a vitória deles não faz sentido. Odd de 1,19 é uma ofensa aqui para esse Cavs que não vem jogando nada, vem tomando sustos, vem perdendo jogos bobos e não vem conseguindo vencer com tanta facilidade os seus rivais. O Hornets pode incomodar, pode atrapalhar, e esse jogo aqui com essa odd é perigosíssimo. Então vamos trabalhar com o jogador, considerando que o Hornets vai exigir que os Cavs provavelmente estejam em quadra até o final. Vamos de pelo menos 30 pontos do Donovan Mitchell. Sem o Evan Mobley, ele deve aumentar a sua taxa de usabilidade ali como pontuador. O Garland ainda não vem sendo um jogador consistente em relação à sua saúde, então o Donovan Mitchell deve bater essa marca dos 30 pontos, tá? Deve ser um jogo bem ofensivo, porque os Cavs é um time over, que pontua bem, que acelera o jogo, mas que não vem com a defesa tão segura assim. Por sem posse de bola, a defesa até funciona, mas eles jogam tão rápido que eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Como eu disse para vocês, a gente está falando aqui de um dos 10 melhores ataques e também um dos 10 times mais rápidos. Deve ser um jogo bem pontuado, deve ter muitas posses para os dois lados, mas eu gosto de explorar cestinhas de ótima qualidade contra o Hornets, tá? O Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores em toda a liga. Em relação a bolas de 3, eles também são dos 10 que mais cedem bolas de 3 por jogo. A gente está falando aqui de uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. E quando a gente vai aqui em players e coloca aqui tentativas de arremesso de 3 pontos, o Donovan Mitchell é a segunda melhor média, empatado com Doncic de tentativa de arremesso de bolas de 3 na liga. Então ele pode também conseguir bons pontos contra esse Hornets, que sofre muito para essa posição em pontos, em bolas de 3. Beleza, 30 pontos eu não acho que seja o ideal, tá? Eu acho que é um jogador de 25 a 28,5. Se a linha dele baixar para em torno de 25 ali no ao vivo, vai ser uma entrada perfeita, mas para pré-jogo é o que temos para hoje, tá? Ele tem 31,3 pontos de média na temporada, foi over em 17 dos 24 jogos que fez, foi over em 4 dos últimos 5 jogos, em todos eles ali ele conseguiu pelo menos 29 pontos e teve 2 partidas desses 4 overs com 43 pontos ou mais, tá? Ele sempre vem correspondendo contra defesas ruins, foi assim que ele fez com Portland, com Indiana e com Washington Wizards recentemente, deve fazer hoje contra os Hornets. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis ele com característica e posição que enfrentaram o Charlotte foram over nas suas pontuações, muitos deles com sobras e muitos deles indicações aqui ou do nosso grupo VIP. E em relação à bola de 3 que eu disse para vocês, 9 dos últimos 10 jogadores também foram over dessa característica, né, e posição que ele joga contra os Hornets. O único under foi por apenas uma bolinha de 3, no caso Tim Hardaway Jr., o
Donovan Mitchell, que tem 4.2 bolas de 3 convertidas por jogo nessa temporada, vem muito quente. O último jogo ele com 8 arremessos de 3 convertidos, 53% do perímetro, ele tá com quase 40% de aproveitamento, sendo o segundo jogador que mais arremessa na liga. Então assim, é um momento especial no qual ele tá pontuando bem, principalmente de 3. Fechado. E lembrando que o Charlotte Hornets é um dos 10 piores aproveitamentos de defesa de perímetro na liga. Se você quiser trabalhar até com outro arremessador de 3 dos Cavs, também considero interessante, mas vamos aqui de pelo menos 30 pontos do Donovan Mitchell ou mais de 29.5 pontos, beleza? Milwaukee Bucks e Nets, 76ers e Hawks, eu vou pular, porque eu acho que a gente tem muito mais coisas interessantes nesses 4 jogos aqui, e é deles que a gente vai falar. Vamos falar primeiro aqui de Pelicans e Bulls, porque a gente vai indicar mais de uma coisa aqui para vocês. A primeira delas é um over em assistências do Jordan Poole, beleza? Ele que é o grande líder aí dessa franquia, por incrível que pareça, né, em questão de característica. É a primeira vez que ele tá se vendo nesse cenário. Tá com uma linha de 2.5 para o seu over em assistências, e eu acho bem interessante. Não só eu acho, como o Betting Pros também acha, tá? A gente tem aqui uma projeção de 4.7 assistências para essa noite de hoje. Ele não é um excelente passador, mas ele tem muitas opções ali para machucar esse Bulls. O Zion tem um encaixe perfeito para pontuar bem contra eles. Derek Queen também. Então ele pode encontrar nesses jogadores aqui uma boa oportunidade para um over em assistências. São 3.4 assistências de média na temporada, pelo menos 3 nos últimos 3 jogos consecutivos, e ele vem jogando na posição onde 7 dos últimos 10 que enfrentaram o Bulls foram over em suas assistências, tá? Que joga de shooting guard, talvez ele jogue como point guard hoje aqui, né, por conta da ausência de alguns jogadores, mas sua posição de origem é um ala armador, e o Chicago Bulls é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo para jogadores dessa posição. O Bulls também é um dos times mais vazados da liga, tá? A gente tá falando aqui de uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola, e um time muito rápido, o segundo mais rápido da liga, então os jogos dos Bulls costumam ser muito overs, eles são muito frágeis, e eles sofrem muito, por exemplo, aqui na Pick and Roll Ball Man, que é um tipo de jogada na qual o Jordan Poole vai poder fazer essas conexões com os jogadores bigs, no caso Derek Queen e o próprio Zion Williamson. Eu até pensei aqui, né, ó, dá pra vocês verem que eles são o segundo mais vazado em Pick and Roll Man. Eu pensei em trabalhar com alguns overs do Derek Queen ou do Zion, porque a gente tá falando aqui de um Bulls que é o mais vazado para alas pivôs, que é a posição do Zion, e para a posição do Derek Queen eles são o quarto mais vazado, o quinto que mais cede rebotes, e também são um dos 10 que mais cedem assistências. O Derek Queen vem sendo bem completo, mas quando o Zion joga, esse cara apaga. Então eu fiquei com um pouco de medo aqui, tá? Eu acho que ele era o jogador ideal pra gente trabalhar, mas com o Zion em quadra, certamente o Zion vai puxar muitos arremessos e o Derek Queen vai ficar meio confuso, vai ser um pouco obrigado a jogar muito mais por fora do que por dentro. Não que ele não consiga jogar por fora, isso é o que torna ele diferente, né? Mas talvez ele não sinta tão à vontade para ser um pontuador, sendo que tem um jogador ali que tá se chocando ali na posição e no setor onde ele gosta de arremessar. Então, eu acho que é melhor a gente trabalhar aqui com Jordan Poole mesmo, mas também eu vou sugerir para vocês aqui um over na pontuação, tá? Desse New Orleans Pelicans, como eu disse, tem muitas opções para poder machucar o seu rival. Vamos de mais de 110.5 pontos. E a gente também tem aqui um Kings que enfrenta o Timberwolves. De toda forma, fica aqui a sugestão pro Minnesota Timberwolves conseguir superar a marca dos 111.5 pontos também. A odd vai estar em torno de 50. Eu gosto de trabalhar com 50 para cima, mas como é uma diferença mínima, vale a pena aqui essa duplinha também. Vamos só fechar ali a análise de Bulls e Pelicans, porque como eu disse para vocês, a equipe dos Pelicans pode ferir eles de diversas formas, e meu palpite favorito isolado é o Jordan Poole. Mas para essa duplinha, a gente tá falando de um Bulls que, além de ser uma péssima defesa, sofreu 123.9 pontos de média nos últimos 10 jogos, isso sem jogar nenhuma prorrogação e contra-ataques muito fracos. O Indiana Pacers 2 vezes, o Hornets, o Nets, o Magic, o próprio Pelicans que fez 143 pontos neles, o Wizards. Então, assim, não foram ataques geniais e mesmo assim eles sofreram bastante, tá? Então, é um cenário interessante aqui pro Pelicans, que não é um ataque de elite, conseguir ferir esse time que se defende mal e que conseguiu sofrer muitos pontos para times que são entre os 10 piores setores ofensivos. O Pelicans, como eu disse para vocês, Wizards, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, até o Warriors tá aqui nesse bolo, né? E dentro desse recorte que a gente trouxe aqui para vocês, eles também sofreram 123 para os Warriors. Então, um time que defende muito mal, individualmente não tem grandes defensores, deve sofrer bastante hoje também. Do outro lado, o Sacramento Kings, que sofreu 121.1 pontos de média nos últimos 10 jogos, também é uma defesa muito ruim e rápida, né? A gente tá falando da quarta pior defesa, uma defesa pior do que a do Chicago Bulls, e
rápida também, é o oitavo time mais rápido da NBA, eles gastam pouquíssimo relógio, tem uma formação muito baixa, com diversos armadores na sua posição titular, e o seu pivô que vem jogando nem pivô é, ele é muito mais um ala de força sendo improvisado ali, jovem também, então é um time que tá sofrendo demais, além também deles serem nos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Então, em rebotes ofensivos, o Minnesota pode conseguir pontos de segunda chance para conseguir produzir bem nessa noite de hoje. Eles têm uma formação alta que é tudo que o Sacramento Kings não quer enfrentar, e apesar do Minnesota ter feito 112 pontos apenas neles no último encontro, a tendência é que tudo isso melhore, porque naquela noite a gente teve um Timberwolves com 31% de aproveitamento no território triplo, a segunda pior marca deles nos últimos 2 jogos. Em relação ao aproveitamento nos arremessos de quadra, eles tiveram 41,2%, o pior aproveitamento deles nos últimos 10 jogos, sendo que era uma defesa muito ruim e favorável para eles enfrentarem. Isso deve melhorar, eles devem pontuar ainda mais hoje. Se vocês quiserem trabalhar só com a pontuação do Timberwolves isolada, pagando em torno de 50, acho que vale os riscos, tá? Mas eu acho que vocês vão encontrar essa linha de 111,5, 103,5, pagando em 50 no ao vivo também para vocês operarem. Beleza? Lembrando aqui para finalizar, a gente está falando de um Sacramento Kings que sofreu pelo menos 111 pontos aqui em todos os jogos, pelo menos 112 em 90% deles e 121 ou mais em metade, o que é muita coisa, e eles só jogaram uma prorrogação, como eu disse, contra o próprio Timberwolves, mas as coisas vão mudar hoje, ou pelo menos é uma tendência para o Minnesota, fez uma partida muito fora da curva nessa noite aqui, tá? Mas a gente também falou que a gente pensou em um jogador aqui, no caso é o Anthony Edwards, mas a linha dele tá 1,47, eu acho que o ideal seria se tivesse em torno de 1,50 mesmo. É um dos jogadores mais interessantes para produzir, porque o Kings é o quinto pior setor defensivo para jogadores da posição dele, um dos 10 que mais serem bola de 3, ele tem essa bola de 3. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Betting Pros para poder tirar umas últimas dúvidas, mas a gente tá falando aqui de um Kings que se defende mal, tá? Então a gente tem mais do que o suficiente. O Edwards é o único pontuador confiável desse time do Timberwolves de forma assim mais geral, né? Tem o Julius Randle também, inclusive o Anthony Edwards é dúvida para hoje, tá? Se ele não jogar, o Julius Randle tem um encaixe excelente para pontuar bem contra os Kings. A gente tá falando aqui de uma equipe do Sacramento que, em relação ao aproveitamento em defesa de mano a mano da liga, eles são o sétimo pior, e o Anthony Edwards tem um ótimo mano a mano. Em jogada de pick and roll handler, vamos dar uma olhadinha aqui, eles também sofrem, tá? Sendo o quinto pior aproveitamento, então é um cenário aqui legal para ele produzir bem. Ele que tem média de 28,6 pontos na temporada, fez aqui 43 pontos contra o Sacramento Kings naquela noite lá. E ele conseguiu ser over aqui em 3, 6, 7 dos últimos 8 jogos. Muito interessante também, sendo over em 12 dos 20 na temporada que fez até aqui. Ele vem de uma partida de 40 pontos, tá com confiança. 8 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele e posição que enfrentaram o Kings foram over nas suas pontuações. E nos últimos 7 confrontos contra o Sacramento, em 4 ele foi over. Ele também foi over aqui em 4 dos últimos 6, se a gente considerar essa linha de 27,5, tá? Dos últimos 2 encontros ele também foi over. Mais um número aqui muito interessante pra gente acreditar nessa boa produção dele. E o Kings, pessoal, é aquele negócio, né? É um time que sofre por dentro, sofre por fora. O Anthony Edwards, se ele tiver volume e arremesso, certamente ele vai ter uma noite especial aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui em relação ao Timberwolves e seu calendário. Porque se o Timberwolves tiver um grande confronto numa data próxima aqui, talvez ele não se esforce tanto aqui e foque um pouco mais em adversários de fato competitivos. Não, ele só joga no dia 17 contra o Memphis, então assim, ele vai arrebentar hoje se ele estiver saudável, porque ele perdeu o jogo contra os Warriors, esteve de fora. Vamos ver se hoje ele estará ali com a minutagem regulada e tudo mais. Vamos falar aqui de Suns e Lakers. Suns e Lakers é aquele negócio, né? A gente tem um Lakers muito ruim defensivamente e um Suns que nessa temporada até convenceu em vários quesitos, né? Ofensivamente, defensivamente, mas eles tiveram um calendário podre, tá? Bom, Lakers recentemente eles só tiveram adversários de gosto duvidoso, né? Então, muitos dos números deles são falsos. Enfrentaram o Jazz 2 vezes, o Clippers em crise, o Dallas Mavericks que não vem atacando bem, o Pelicans péssimo, o Suns também é um time fraco. E mesmo assim eles conseguiram perder, tomar uma surra para um Suns sem o Devin Booker. Então, algumas coisas que eu acho legal aqui para essa partida. Eu acho que vai ser uma partida bem pontuada. Não dá para confiar na defesa dos Lakers, mas até dá para confiar no ataque deles. O problema é que o Austin Reeves não tá em quadra. Então, assim, se você acha que os Lakers é favorito nessa noite, aí eu pensaria 2 vezes, tá? Porque eu acho que eles podem até ser favoritos. Mas a odd 67, não sei não. Eu preferia trabalhar ali ou com o handicap positivo do Suns, ou com over na pontuação também do Suns.
Mas não, o Lakers não é favorito. Eu acho que essa odd aqui, ela tá ok. Eu acho que 1,66 vale o risco nos Lakers, tudo assim, mas considerando que o Devin Booker pode voltar, o Austin Reeves tá fora, pô, sei lá, hein? Eu acho que a gente quer positivo do Suns de mais 6,5 vale mais do que a vitória simples dos Lakers. Mas eu nem vou trabalhar com isso aqui hoje, com essas possibilidades de vitoriosos. Não acho que faz sentido para essa partida aqui. Mas considerando que o Phoenix Suns, eles jogam em casa e estão com uma odd aí bem inferior, estão como bem maior, na verdade, né? Estão como não favoritos, estão como bem zebra, pra falar a verdade. Dá para trabalhar até com a pontuação deles, mais de 109,5 pontos. Pô, os Lakers estão se defendendo muito mal, cara. E agora que eles estão enfrentando adversários um pouco melhores, dá para ver o quão péssimos eles são. É um time que vem sofrendo muito no perímetro, é um das 10 piores aproveitamentos em defesa de perímetro da liga. Nesse momento, uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da liga. E quando a gente fala aqui do último jogo dos Lakers, praticamente os Spurs atacava, pontuava, assim. Individualmente, o Lakers não tem peça para se defender. Essa que é a verdade. Vamos tentar olhar aqui rapidinho os últimos 10 jogos deles, só para ter uma noção, porque talvez a gente tenha aqui alguns números interessantes para mostrar o quanto que essa defesa vem sofrendo. E outra coisa que a gente pode fazer é pegar um recorte aqui dos últimos 10 jogos para posicionar vocês, né? Eles foram o quarto pior setor defensivo da liga nos últimos 10 jogos. Isso aqui é absurdo, assim, eles foram realmente muito mal. E eu já tinha falado antes, a defesa do Lakers é péssima. Sofreram 120,1 pontos de média nos últimos 10 jogos aqui, mesmo sem jogar nenhuma prorrogação, sofreram pelo menos 118 em 80% dessas partidas. E, cara, vamos ver qual ataque top é que eles enfrentaram. Talvez o Toronto ou o Boston, vamos ver por 100 posses aqui. Talvez nem isso, né? O Boston é o terceiro melhor ataque, beleza, mas individualmente falta muito e o Toronto é quase um dos 10 melhores. Mas no geral, assim, cara, esse Lakers aqui, olha, eu tô achando que eles vão sofrer ainda mais defensivamente. Vamos pegar aqui oponente 3 points made, para vocês verem como eles estão sofrendo muito do perímetro, tá? A gente tá falando de um time que vem sofrendo muitas bolas de 3 e não tem bola de 3 suficiente para igualar os rivais. É o quarto time com o pior perímetro da liga, sofrendo 38,2% das bolas tentadas contra eles e nos últimos 3 jogos, 45,4%. Inacreditável, tá? Eu não confio tanto no ataque do Suns, mas eu tenho certeza que a defesa do Lakers vai falhar. 109,5 pontos do Phoenix me parece interessante. E para duplinhas aqui, mais de 103,5 pontos. Ó, gostei, principalmente se o Devin Booker estiver em quadra. E para finalizar, pessoal, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e hypar para que muitas pessoas cheguem nesse projeto que a gente julga ser bem interessante, tá? Compartilha esse vídeo porque, mesmo que discordem de todas as nossas opiniões, é importante ter uma segunda opinião, um posicionamento extra, para quem sabe a galera ser lucrativa, aprender alguma coisa, conhecer novas ferramentas, sites, tudo isso vai ajudar demais assim e a gente conta com a ajuda de vocês. Tem o nosso canal do grupo VIP aí, tá embaixo para vocês, contato. Por apenas R$30 vocês garantem vaga ali pelo primeiro mês com a gente. E a gente tem uma oportunidade especial, R$100 para vocês serem membros vitalícios, ficar com a gente até NBA Finals. É um preço assim absurdo, vai dar menos de R$1 por dia aí para você ter o melhor conteúdo todos os dias. Bom, Blazers e Warriors aqui, eu espero um jogo bem movimentado, bem pontuado. E bom, eu vou trabalhar aqui com over porque, só para destacar para vocês, o Portland era um baita freguês dos Warriors, tá? Nos últimos 15 jogos, são 12 vitórias aqui do Golden State. Eles tinham vencido, né, 3, 6, 7, 8, 9 jogos consecutivos até o encontro deles nessa temporada aqui. Nesse dia 24/10, que nessa temporada o Portland conseguiu sair melhor do que os Warriors. Mas, acima de tudo, eu acho que os dois times têm como se ferir, o mercado trouxe linhas muito baixas. O Warriors pode estar incompleto hoje, sem o seu melhor defensor, Draymond Green, que não se sabe se joga. A tendência é que ele esteja em quadra, mas mesmo que ele jogue mais de 228,5 pontos, me parece muito interessante, porque a gente está falando de uma defesa terrível, que é a do Portland, uma das 10 piores da NBA, e também um dos times mais rápidos. Eles cedem muitas posses de bola por minuto e defendem mal essas posses, tá? E eles têm uma formação alta, boa o suficiente para machucar esse Warriors, que não vem sendo um time tão confiável assim. Quando a gente pega aqui os últimos 15 jogos do Portland Trail Blazers, a gente pode ver que eles são um dos times mais overs que a gente tem na liga. Dos melhores para trabalhar com over em pontuação, fizeram 115,4 pontos, sofreram 123, que dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram, tá? Mesmo enfrentando aí alguns times que defensivamente eram bons demais ali
para eles conseguirem igualar a pontuação. Nesse recorte, o último encontro deles contra os Warriors teve mais de 240 pontos, que também é muito positivo. Mas se a gente for olhar que essa linha está muito baixa, 228,5 pontos, eu acho que isso aqui deve ser um over. Aconteceu nos últimos 2 encontros entre essas franquias em todos dessa temporada. A gente teve uma média aí nos últimos confrontos entre eles de mais de 229 pontos. Nos últimos 2 jogos aqui sem prorrogação, essa pontuação estourou. E nos 2 jogos a gente teve green, que a gente indicou no VIP, o over em jogos do Portland vem sendo bem interessantes. Beleza? Sem contar que se a gente for aqui em Play Type e Isolation, os dois times estão sofrendo muito em uma jogada que é muito básica, que é o mano a mano. A gente tá falando do Warriors, que é o terceiro time mais vazado em mano a mano na liga, e de um Portland, que eles são um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na NBA também, tá? Então, um cenário bem legal aqui pra gente poder trabalhar no over dessa partida. Pra posição do Stephen Curry, o Portland é o time mais vazado da NBA, mas eles não são dos 10 que mais terem bolas de 3, mas é um jogador que pode ser interessante pra gente trabalhar aqui, principalmente porque o Jimmy Butler não vem sendo a contratação que eles esperavam, tá? Então, vamos ficar de olho nessa partida. Acho que esse over é o melhor caminho e é assim que a gente vai operar nesse dia aqui, né? Com o over na pontuação Blazers e Warriors, várias coisas interessantes ali no jogo entre Suns e Lakers, mas o over no Suns é interessante. Duplinha ali da pontuação do Timberwolves com Pelicans, mas também uma boa pontuação do Anthony Edwards, mais de 2,5 assistências do Jordan Poole, 30 pontos do Donovan Mitchell, pelo menos, e a gente tem ali mais de 6,5 assistências do Nembhard. Acho que é um calendário bem interessante, repleto de coisas e tem ainda muito mais esperando vocês no nosso grupo VIP. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado. Se você for membro, muito obrigado em dobro. Espero que vocês também sejam membro aqui do canal, clicando no botão aqui embaixo para ter acesso a vídeos especiais e lives que a gente vai começar a fazer a partir da próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e falou!